Pessoal, nós vamos ter aqui então essa pequena aula de revisão sobre espectroscopia na região do infravermelho, tá certo? Que é uma técnica muito rica, né? Enfim, em termos de possibilidades, né, de uso, de aplicações, etc. Uma técnica que atualmente tem muitas variantes, digamos assim, variáveis, né? Variantes, enfim. Enfim, que tem literatura especializada sobre, né? Literatura muito densa, que inclusive há as variantes, né? Você tem só, por exemplo, infravermelho próximo, né? Que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, de passagem, mas enfim, nós vamos ficar aqui essencialmente com a técnica, digamos, com a fração, por assim dizer, né? Da espectroscopia na região do infravermelho, aquela mais conhecida, até certo ponto acho que ainda se pode dizer a mais explorada, né? Que é o chamado infravermelho médio, né? Que vai nos permitir aí identificar determinados grupos funcionais nas moléculas, nas espécies orgânicas ou inorgânicas, como seja, tá certo? Mas enfim, é uma técnica realmente muito vasta, muito rica e que requer realmente para aprofundamento, por certo, recorrer aí à literatura especializada e inclusive, né, dentro dessa literatura especializada, como disse, você vai ter, por exemplo, né, literatura dedicada só à aplicação do infravermelho próximo, por exemplo, né, Near Infrared, né, NIR, né, enfim, a análise por infravermelho próximo, por exemplo. Mas no caso aqui, nosso interesse é infravermelho, chamado infravermelho médio, né? Mas enfim, quem desejar pode, por certo, né, buscar literatura especializada e aprofundar-se. O nosso propósito aqui é rever, né, alguns conceitos básicos e, digamos, ter uma visão, digamos, mais prática, mais pragmática, digamos assim, né, de como podemos utilizar a espectroscopia na região do infravermelho, no caso infravermelho médio, né? Enfim, na identificação de substâncias diversas, inclusive tem aplicações muito importantes em química de coordenação, como diremos lá no final aqui da nossa pequena aula, tá certo? Sendo assim, vamos em frente então. Bom, como de praxe, né? Em se tratando aí de técnicas espectroscópicas, em se tratando, né, do estudo da interação da radiação eletromagnética com a matéria, começamos sempre, né, revisando, relembrando, né, o chamado espectro eletromagnético, que, como nessa figura, né, a parte que normalmente recebe maior destaque é a fração visível, né, que vai aí de em torno de 400 a 750 nanômetros, mais ou menos. Né? E lembrar que para a radiação eletromagnética, né, ou, enfim, a energia do fóton associado a determinada radiação eletromagnética é igual à constante de Planck vezes a frequência. E que, como para a radiação eletromagnética se propagando no vácuo, o produto do comprimento de onda pela frequência é igual à velocidade da luz, a energia também é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a energia associada àquela determinada radiação eletromagnética. Né? Nos interessa, no caso, a radiação infravermelha, né, que na nossa figura se encontra à direita, né, tá certo? À direita e após, né, logo após o espectro visível, né, do lado direito, tá certo? Mas enfim, a próxima figura vai ilustrar isso um pouco melhor. Bom, então a interação, né, da radiação eletromagnética com a matéria dá origem aí a todo um conjunto de técnicas. Né? Espectroscopia na região do ultravioleta visível, espectroscopia na região do infravermelho, difratometria de raio-x, etc. No caso aqui nos interessa especificamente a interação da radiação eletromagnética que se encontra na faixa, né, do infravermelho com a matéria. Né? É isso que está ilustrado aí nessa figura de cima, né? Ultravioleta vai de, não há um ponto de corte, digamos, exato, né? Mas enfim, vai aí de em torno de 280 até 400 nanômetros, o visível de 400 a 750, 800 nanômetros, mais ou menos, e o infravermelho então, de 800 a 1500 nanômetros, mais ou menos. Né? Bom, infravermelho tem um comprimento de onda maior, né, do que o visível, então tem uma energia menor. Né? A radiação na faixa do ultravioleta visível, né, que é explorada na técnica justamente de espectroscopia UV visível, né, a radiação então nessa faixa do espectro eletromagnético tem energia suficiente para promover transições eletrônicas. Por outro lado, a energia na faixa do infravermelho, né,
A radiação na faixa do infravermelho, que tem energia menor, né, não tem energia suficiente, em princípio, para promover transições eletrônicas. Né? Tem energia suficiente apenas para interferir, né, por assim dizer, interagir, né, por assim dizer, com os modos vibracionais nas moléculas, nas ligações químicas. Né? Bom, e a figura de baixo aí explicita um pouco melhor, subdivide, né, a faixa do infravermelho. Infravermelho próximo, né, Near Infrared, que inclusive dá origem a uma técnica, né, Near, NIR, né, Near Infrared Analysis, enfim, infravermelho próximo, né, que, digamos, tem características diferentes do infravermelho médio, que é que vai ser explorado aqui, né? No infravermelho médio, você consegue, analisando os picos, as bandas que aparecem no espectro, associar essas bandas de absorção no infravermelho com determinados grupos funcionais na molécula, com as vibrações associadas a determinadas ligações químicas entre determinados grupos, né? De forma tal que você consegue promover, né, elucidações de ordem estrutural, por exemplo, identificar quais são os grupos que estão presentes na sua molécula. No caso dos compostos de coordenação, determinar se houve coordenação e qual sítio de coordenação foi utilizado, etc. Né? Já o infravermelho próximo, né, o NIR, né, a simples análise dos espectros, digamos, não permite, né, esse tipo de associação como você faz no infravermelho médio. Os dados, na verdade, são analisados via ferramentas, né, estatísticas, né, através da chamada quimiometria. Enfim, é toda uma área de estudo bastante específica, né, que não exploraremos aqui. Mas, enfim, nós estamos essencialmente aí com o chamado infravermelho médio, tá certo? Mas veja que dentro, né, da própria faixa do espectro eletromagnético correspondente, né, ao infravermelho, no fundo você termina dando origem a mais do que uma técnica, tá certo? Mas vamos em frente então. Bom, já que vamos falar em espectroscopia na região do infravermelho, né, devemos falar um pouco, enfim, a história, né? A radiação infravermelha foi descoberta por William ou Wilhelm, enfim, Herschel, né? E ele observou, né, que, enfim, dividindo, né, fracionando, né, por assim dizer, a luz visível usando um prisma, né, que cada uma das cores, se ele usasse um termômetro, ele usou termômetros, né, enfim, com bulbos, né, escurecidos, né, mas enfim colocou um termômetro em cada uma das cores e verificou que passando do violeta para o vermelho, a temperatura, né, enfim, aumentava cada vez mais. Para fins de controle, ele decidiu colocar também termômetros, né, para além do violeta e para aquém, digamos assim, do vermelho. E fazendo isso, ele verificou que na região logo após a cor vermelha, nesse caso estamos falando do infravermelho, né, como denominamos atualmente, e que não é visível para o olho humano, assim como o ultravioleta não é, né? Existem certas espécies e animais que enxergam na faixa do infravermelho ou na faixa do ultravioleta também, né? Mas não é o caso da espécie humana, né? Mas enfim, então quando ele colocava um termômetro também para lá, né, para além, digamos assim, do vermelho, né, na região que nós sabemos atualmente que corresponde ao infravermelho, ele verificava que a temperatura nessa região do espectro, inclusive, era mais elevada, né, que nos lugares onde havia luz visível incidente, né, e ele, inclusive, por isso terminou chamando essa região, como sendo uma região que conteria raios calóricos, tá certo? E assim, então, terminaram sendo descobertos aí aquilo que chamamos atualmente de raios infravermelhos ou radiação infravermelha, tá certo? Que, como já dito, né, serve apenas para, né, ou enfim, atua apenas, né, interage com moléculas, por exemplo, a nível das vibrações moleculares. Não tem energia suficiente, em princípio, para promover transições eletrônicas. Atua a nível das vibrações moleculares. Bom, como dito, né, a espectroscopia na região do infravermelho, né, enfim, utiliza, por óbvio, né, faz incidir sobre a sua amostra radiação na faixa do infravermelho que tem energia suficiente apenas para atuar sobre os modos vibracionais, né? Aí nós temos a molécula do etanoato de etila, né,
Nós podemos ver aí um grupo C-O, né? Grupo CH2, CH3, e a energia fornecida, no caso pela radiação infravermelha, iguala, né, a frequência vibracional de várias dessas ligações, de forma a tal que parte da radiação infravermelha incidente será absorvida, né, enfim, porque iguala a frequência dessas radiações, de forma a tal que você terá então o assinalamento desses picos no correspondente espectro de infravermelho. A título de ilustração, nós temos aí um espectrômetro ou espectrofotômetro, enfim, né, de infravermelho antigo, né, pelo modelão, acho que talvez aí anos 1950, qualquer coisa assim, né? Enfim, estamos vendo só a parte externa, é claro, né, mas enfim. Fato é que você tinha ali um registrador, né, no qual você tinha um rolo de papel, um papel não exatamente milimetrado, mas enfim, quadriculado, né, e uma pena, por assim dizer, uma ponta de uma caneta, né, por assim dizer, no registrador, e que aos poucos, né, desenhando o espectro no papel, né, e você obteria então um espectro com uma aparência, né, com aquela que nós vamos ver aí na figura seguinte. Então, naqueles equipamentos mais antigos, mais tradicionais, né, que você tinha ali, né, a ponta de uma caneta, né, no registrador, desenhando o espectro à medida que a sua amostra era varrida por radiação infravermelha, né, numa certa faixa ali do espectro. O espectro, então, ia sendo desenhado, né, isso daí, no caso, é o espectro na radiação na faixa do infravermelho na região do infravermelho, né, infravermelho médio, no caso, para a água, né, para a água no estado líquido, tá certo? Essa banda bastante larga que aparece no extremo esquerdo do espectro é característica de grupo OH, né? Enfim, ligado por ligação de hidrogênio. Tá certo? Mas enfim, essa era a aparência, né, do espectro que se obtinha, né, que era, enfim, impresso, né, desenhado, né, por uma caneta ligada, conectada ao registrador, né? Enfim, desenhado então sobre esse papel aí quadriculado. Perfeito? Depois você cortava e ficava então com o seu espectro aí na mão, né? Mais modernamente, né, aí nós temos um aparelho, um equipamento moderno, né? A grande parte deles são realmente compactos, né? Sim, tem uma explicação aí sobre o que é transformado de Fourier, etc. Mas enfim, você pode parar e dar uma lida, né? Mas o fato é que grande parte dos equipamentos são realmente bastante compactos, né? Comparando aí com as dimensões do computador, por exemplo, né? Dá para ver que não é muito grande, tá certo? E são controlados por computador. Tem um software, né? E aí você escolhe exatamente a faixa espectral que você quer, você corre, né, o branco, etc. A gente vai falar mais adiante sobre o que é essa história do correr o branco e tal, né? E o espectro, então, é registrado ali na tela do computador. Você pode salvar os dados, né? Porcentagem de T em função do número de onda, por exemplo, para se quiser construir depois o espectro, né, num programa que faça gráficos, mas enfim, o espectro já é ali registrado na tela do computador, você pode imprimir, né? E os aparelhos todos vão ser os tais aparelhos de FTIR, né? Espectroscopia infravermelho, enfim, por transformada ou com transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier é uma ferramenta, por assim dizer, matemática, um processo matemático, que é utilizado, grosso modo, né, enfim, você ter espectros mais bem resolvidos, com melhor resolução, com uma menor relação sinal-ruído, né? Do ponto de vista mais pragmático, digamos assim, é isso, né? Prossigamos então. Mas enfim, os equipamentos modernos, né? Enfim, controlado por computador e tal, o espectro já está ali, né? Você pode salvar os dados simplesmente, ou já imprimir o espectro, né? Enfim, tudo bastante mais confortável, né? E mais fácil, tá certo? Bom, mas ok. A radiação infravermelha, em princípio, não tem energia suficiente para promover transições eletrônicas, por exemplo, né? Como faz, por exemplo, a espectroscopia UV-Vis, né? Mas enfim, ou como estuda, né, a espectroscopia UV-Vis, então está restrita ali, né, dada a sua quantidade de energia relativamente baixa, né, às vibrações moleculares. E aí, então, na hora de atribuir, né, os modos vibracionais, isso vai ficar mais claro à medida que nós avançarmos aqui na nossa pequena aula e mostrarmos, né, alguns espectros. Mas enfim, aí você vai ter modos vibracionais. Aí tem 4 ilustrações, né? Estiramento simétrico,
estiramento assimétrico, né? Esse modo que a gente chama em português, traduz geralmente como tesoura, né? Scissoring, né? No plano e fora do plano, né? Dependendo de como, digamos, as ligações químicas entre os diferentes átomos estão, né? Num linguajar muito rude, né? Chacoalhando, né? Como é que elas estão vibrando, né? Se é de maneira simétrica, assimétrica, se é um mero estiramento, se há algum tipo de torção, né? Enfim, e há outros modos vibracionais, inclusive, né? A gente vai só ilustrar com esses 4 aí, mas enfim, você pode buscar mais na literatura para quando você eventualmente encontrar, né? Em alguma tabela, em alguma atribuição, esses nomes, né? Estiramento, scissoring, rocking, etc. e tal, você possa mais ou menos se situar. Mas o fato é que você tem diferentes modos vibracionais, perfeito? Bom, mas aí então uma representação esquemática, né, de como é que a coisa acontece, né? Eu lanço, por assim dizer, faço incidir, né, sobre a minha amostra, né? Radiação na faixa do infravermelho, sei lá, entre infravermelho médio, aí, geralmente a maioria dos espectros são de 400 a 4.000, ou de 4.000 a 400, né, centímetro a menos 1. Né? E a gente já menciona melhor isso aí. Mas enfim, de 4.000 a 400 centímetros a menos 1. Né? Quando, né, enfim, a minha faixa espectral, né, no infravermelho médio, geralmente vai cobrir isso aí, de 4.000 a 400 centímetros a menos 1. Quando a radiação incidente, né, iguala exatamente a frequência de um modo vibracional que existe numa determinada fração da minha molécula, essa radiação vai ser absorvida, né? E aí isso vai faltar, digamos assim, no seu espectro, essa radiação que foi absorvida. A forma mais comum, né, de se plotar o espectro infravermelho é colocando porcentagem de transmitância em função do número de onda. A gente já esclarece aqui que é o número de onda. Embora você possa também plotar a absorbância em função do número de onda. Mas enfim, o mais comum é transmitância em função do número de onda. Então, enquanto a radiação que está incidindo não iguala uma frequência, um modo, né, vibracional da sua molécula, ela é transmitida. Quando, né, ela igualar, tiver um comprimento na radiação que você está fazendo incidir, houver um comprimento de onda que iguale, né, a frequência de um modo vibracional de uma certa fração da sua molécula, ela vai ser absorvida e então a transmitância vai cair, né? De 100% vai passar, sei lá, para 50%, 40%, 80%. A intensidade vai variar dependendo também da banda que está sendo considerada. Mas em todo caso, vai aparecer aí um pico ou uma banda no seu espectro, conforme nós veremos mais adiante. E dependendo então da faixa da região do espectro em que essa banda aparece, né, você pode associar a determinados grupos funcionais, por exemplo, a um grupo C-O, né, que exista na sua molécula. Né? E então a radiação que é transmitida chega até o detector, né, enfim, há todo um conjunto de componentes, né, eletroeletrônicos no equipamento para amplificar esse sinal. Isso depois, então, naqueles aparelhos mais convencionais era transmitido, por assim dizer, para um registrador, onde tinha aquela caneta, né, que desenhava pouco a pouco o espectro. E no caso, uns aparelhos modernos, né, isso vai ser registrado ali na tela o espectro vai ser desenhado, por assim dizer, na tela do computador. Ok? Vamos em frente. Quando a gente começar a falar algumas coisas mais e mostrar alguns espectros, né, a coisa vai ficar um pouco mais clara. Bom, como tudo que diz respeito, né, ao estudo da matéria em escala atômica e molecular, é claro que o fundamento teórico, né, maciço para a espectroscopia na região do infravermelho também é, né, em última análise ou em primeira análise, conforme seja, a mecânica quântica. Né? Mas detalhe, e um dado curioso, né, por assim dizer. Se você tratar aí, né, dois átomos que estão ligados, né, se você, digamos, usar a lei de Hooke, né, como se os átomos ligados fossem duas bolinhas e a ligação química fosse uma mola, por exemplo, né, e usar a lei de Hooke, né, para calcular a frequência, né, é claro que isso é uma tremenda simplificação, né? Sim, no lugar da massa você usa a chamada massa reduzida, né? Que nada mais é do que o quociente entre o produto das massas que você está considerando, enfim, dividido pela soma dessas massas. Né? Mas sei lá, numa ligação carbono-oxigênio, as duas bolinhas, entre aspas, no meu modelo seriam um átomo de carbono e um átomo de oxigênio.
né? E eu posso então, utilizando as massas reduzidas, calcular a frequência, né? Utilizando a lei de Hooke. Então nós temos aí nessa tabela, para ligação simples, carbono-oxigênio, carbono-carbono, carbono-nitrogênio. Para ligação dupla, carbono-carbono, carbono-oxigênio. Para uma tripla, carbono-carbono. Uma simples, né? Carbono-deutério, carbono-hidrogênio e oxigênio-hidrogênio. As absorções, né? Vai em centímetro a menos 1, calculada utilizando a lei de Hooke, e depois os valores observados. Perceba-se que o valor calculado pela lei de Hooke se encontra aí na faixa, né, do valor observado. Por exemplo, para a ligação simples carbono-oxigênio, os valores observados estão na faixa de 1.300 a 800 centímetros a menos 1. Né? E o valor que é calculado pela lei de Hooke é 1.113 centímetros a menos 1. Está bem dentro aí, né, da faixa. E para as outras ligações, idem. Né? Então perceba-se como um modelo tão simples, né, que você utiliza aí, né, enfim, para um modelo mecânico, macroscópico, né, duas bolinhas ligadas por uma mola, por exemplo, como funciona, né, para ligações químicas também, não deixa de ser algo bastante curioso, por assim dizer. Né? Mas enfim, por que os valores observados, os valores experimentais, né, por que para ligação simples, né, carbono-oxigênio e para as outras ligações também, se fala aí numa faixa, né? Não é um valor único, é uma faixa. Bom, porque, por exemplo, uma ligação, sei lá, dupla carbono-oxigênio é observada aí na faixa de 1850 a 1600 centímetros a menos 1. Bom, por que não é um valor único, é uma faixa? Bom, porque vai depender, né? A frequência exata dessa vibração carbono-oxigênio vai depender da vizinhança, né? Se eu tiver essa ligação C-O, por exemplo, um ácido carboxílico, C-O, o carbono está ligado a um grupo OH e está ligado depois a um CH3, por exemplo, como no ácido acético. Isso é uma coisa. Se esse C-O está ligado a dois grupos NH2, por exemplo, como no caso da ureia, a vizinhança química do grupo C-O, evidentemente, é diferente. Né? Esses grupos que estão ligados aí ao carbono, e o carbono, por sua vez, ligado por uma dupla ligação ao oxigênio, esses grupos então podem doar elétrons, né? Ou retirar elétrons, ter um efeito indutivo positivo, negativo, enfim, interferem na vizinhança química exata ou, enfim, na densidade eletrônica específica que haverá entre o carbono e o oxigênio. Por isso que, né, dependendo de quem mais está ligado ao carbono, né, a densidade eletrônica da ligação carbono-oxigênio pode ser afetada para mais ou para menos. A força dessa ligação pode ser afetada para mais ou para menos. Pensando aí em termos de lei de Hooke, a constante aí de força pode ser observada para mais ou para menos, de forma tal que a frequência desse modo vibracional também será afetada para mais ou para menos, de forma tal que você vai ter então não um valor único, e sim uma faixa espectral que vai englobar, né, em princípio, todas as possibilidades de vizinhança química para esse grupo C-O. Tá certo? Prossigamos então. Bom, nesse slide então, para fins de ilustração, né, nós temos aí uma certa faixa, né, do espectro na região do infravermelho para a ciclopentanona, né, em diferentes meios. Na letra A, numa solução 0,15 molar de tetacloreto de carbono. Na letra B, numa solução 0,023 molar de disulfeto de carbono. Na letra C, numa solução de clorofórmio. Né, e na letra D, um filme, né, do líquido puro, no caso da ciclopentanona pura. Tá certo? Então, para ilustrar, né, que o solvente que eventualmente você esteja utilizando, o meio que você esteja utilizando para obter o seu espectro, supondo que não seja, né, o espectro do composto puro, né, vai interferir, né, na intensidade, na definição, na resolução de determinadas bandas no espectro, na região do infravermelho. Tá certo? Mas enfim, isso também vai ficar mais claro um pouco mais adiante, quando mostrarmos outros espectros e esclarecermos, né, algumas coisas mais. Tá certo? Vamos em frente então. Bom, mas então espectros na região do infravermelho podem ser obtidas para amostras no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Né? É claro que para amostras, por exemplo, no estado gasoso, você vai precisar de algum dispositivo especial que você mesmo vai construir e adaptar ali, né, na hora de fazer a análise no seu equipamento, ou você vai comprar um acessório, né,
já fornecido pelo fabricante daquele determinado equipamento, né? E você tem equipamentos aí de diversos fabricantes, né? Modelos os mais variados, né? Para analisar o sólido, você pode, por exemplo, se quiser, utilizar uma variante aí da técnica, né, da espectroscopia na região do infravermelho, chamada de reflectância difusa, né, em que você faz a radiação infravermelha incidir diretamente sobre o seu sólido puro, né. Mas vamos lá, vamos abordar aqui as duas formas mais comuns de se obter o espectro, né. O que aparece aí na figura, bom, o frasco contém uma substância química, né? Esse retângulo preto, né, junto com esse círculo aí metálico, é onde você vai encaixar, né, esse é o porta-amostras, né, onde você vai encaixar depois os discos de KBR. Esses dois círculos aí, né, que parecem duas lentes, são discos de brometo de potássio. Então o que você vai fazer? Se a sua amostra for um líquido, por exemplo, né, você vai espalhar uma fina camada, a camada mais fina possível, né, desse líquido sobre uma dessas lentes, sobre um desses discos de KBR, né? Juntar com o outro disco, né? Colocar o disco no porta-amostras e aí levar então para o seu equipamento para fazer a leitura, né? Você vai utilizar discos de KBR então. Esses discos você compra pronto, etc, né? E o KBR geralmente é o mais utilizado. Por quê? Porque na região de 4.000 até 400 centímetros menos 1, mais ou menos, que é a faixa espectral onde a maioria dos equipamentos costuma operar, né, no infravermelho médio, o KBR não absorve radiação infravermelha nessa faixa, né? Já quando você deseja operar, aí, por exemplo, entre 300 e 200, 300, 150, qualquer coisa assim, centímetro menos 1, né? Onde muitas vezes, por exemplo, em composto de coordenação, você encontra às vezes certas vibrações metal ligante, etc. E você já não pode utilizar, em princípio, janelas, enfim, discos, né, de brometo de potássio, porque nessa faixa espectral, né, vamos botar de 300 a 150, qualquer coisa assim, centímetro menos 1, o KBR absorve. Você teria que usar, por exemplo, iodeto de césio, né, um disco composto aí com outro sal que não absorva nessa região, tá certo? Mas KBR, né, para o infravermelho médio, vai muito bem. Mas então o KBR pode ser utilizado assim, né, sob forma de discos, no qual você vai espalhar ou, né, a sua substância pura, supondo que ela seja líquida, né, ou também muitas vezes se dispersa essa sua substância para a qual você deseja obter um espectro na região do infravermelho, se dispersa, por exemplo, em óleo mineral, né? Ou algumas vezes o sólido, o seu composto é um sólido, né? E ele não é solúvel nesse óleo mineral, supondo que não seja, mas você produz ali uma suspensão, né? Às vezes dá certo também, mas enfim, normalmente aí vão ser líquidos, né? Que você vai usar puro ou dispersar no óleo mineral. É claro que o óleo mineral também absorve, né? Então você vai ter aí que descontar, por assim dizer, no seu espectro, as bandas que seriam do óleo mineral, né? E nesse caso também, para você poder usar o óleo mineral, seria fundamental, é claro, que o seu composto não possua nenhuma banda que coincida com bandas intensas do óleo mineral, senão a presença do óleo mineral, na verdade, vai mascarar o seu espectro, né? Vai, enfim, comprometer a qualidade da sua análise, né? Se a sua substância for líquida, melhor utilizar a pura realmente. Aí, no caso, você usaria então os discos de brometo de potássio, discos de KBR, tá certo? Prossigamos então. Bom, se você for usar discos de KBR, né, é preciso ter um certo cuidado, né? E na figura aparecem alguns discos que com o tempo, né, que usa mais uma vez, os discos vão se danificando, né? Então no canto superior esquerdo você tem um disco aí em excelentes qualidades, né? Novo, não está quebrado, não tá rachado, enfim, completamente translúcido, perfeito. Do lado direito você tem um disco também íntegro fisicamente, mas já meio, né, como está aí Cláudia, né, quer dizer, meio nublado, meio fosco, né? E nos três exemplos de baixo você tem discos aí com danos mecânicos realmente. Um está faltando um pedaço, o outro, né, tem meio que uma rachadura, uma fratura, enfim, né? E o que que acontece? Nessa figura aí aparecem três espectros que são para a mesma substância, né? O espectro em vermelho, o primeiro de cima para baixo, usando um disco aí em excelentes qualidades, né?
O espectro vermelho que aparece na parte de baixo já é utilizando um disco que está meio fosco, né? E o espectro azul é utilizando um disco aí que tem algum dano, algum buraco, alguma coisa e tal. E basta comparar os espectros, né? Enfim, a essa altura ainda não estamos interessados em fazer nenhuma atribuição aí de bandas, né? Mas enfim, simplesmente comparando, né? O shape aí dos espectros, é possível perceber que, por exemplo, no disco aí danificado, né, nesse espectro em azul, aparecem ali uma série de pequenos picos, né, que nada tem a ver com a minha amostra, não são bandas de absorção da minha amostra, são simplesmente consequência aí da difração, perdão, coisa que o valha, que a radiação infravermelha esteja sofrendo, reflexão também um pouco, talvez, por conta dos danos que existem no disco de KBR que eu estou utilizando, né? Então é preciso ter certeza que o seu disco não contém danos a ponto de, né, poderem de alguma forma mascarar de alguma forma, né, o espectro que você está obtendo, tá certo? Enfim, propósito aí é demonstrar isso, chamar atenção para esse fato. Bom, e aqui então nós temos aquela que seja possivelmente a forma mais usual, mais comum de se obter espectros na região do infravermelho, de preparar a amostra, né, bem entendido, para você obter o seu espectro, quando se tratam de amostras sólidas. Você vai utilizar de novo, geralmente, KBr, brometo de potássio, mas o que acontece? Você coloca um pouco de KBr, né, em pó, num almofariz, coloca um pouquinho da sua amostra no mesmo almofariz, tritura os dois juntos, depois leva, né, esse KBr triturado, já bastante, né, bem misturado, né, da forma mais homogênea possível com a sua amostra, para um pastilhador, que é essa peça que aparece aí no canto inferior esquerdo, né, leva depois para uma prensa, aplica uma certa pressão, retira então a parte de cima do pastilhador e recolhe, como está sendo feito aí na figura de cima, né, com uma pinça, o seu disco de KBr. Né? Aliás, perdão, nesse caso, enfim, é um disco também, né? Mas só que não é aquele pronto, né? Que você compra e tal, utiliza e reutiliza. É um disco que você fez prensando o KBr em pó misturado com a sua amostra, né? Na figura de cima, inclusive, tem a mão, né? A pessoa aí pegando e tal. Dá para ter uma ideia da dimensão exata, né, do pastilhador. E a prensa aí, evidentemente, está colocada fora de escala, né? Evidentemente é bem maior, né, do que o pastilhador, tá certo? Mas é dessa forma que se faz, né? Você tritura e homogeniza o mais possível os dois sólidos, né? O brometo de potássio, que vai ser o suporte inerte, né, que não absorve infravermelho ali na faixa do 4.000 a 400 centímetros a menos 1, um pouquinho da sua amostra sólida, tritura os dois juntos, mistura, homogeniza o mais possível, coloca no pastilhador, leva para a prensa, aplica uma certa pressão, mediante pressão dentro do pastilhador, né, tudo isso é compactado, os grãos ali, né, coalescem, etc., forma esse disco, né, de KBr produzido mediante pressão, e o disco contém, no caso, a sua amostra, você põe naquele mesmo porta-amostra que apareceu, né, no slide quando nós falamos ali dos discos de KBr, leva para o seu equipamento e faz a sua análise, né? Então, produzir esses discos de KBr utilizando um pastilhador e uma prensa é a abordagem mais utilizada. Quanto você vai utilizar do KBr e quanto da sua amostra? Normalmente isso não é pesado, não é medido, é no olho, né? É no olho. A experiência mostra a você quanto usar, né? Se você colocar KBr demais, por exemplo, a pastilha de repente vai ficar muito grossa, né? Talvez, se você colocar muito pouco, a pastilha fica muito fininha, muito quebradiça, às vezes se parte quando você está tentando retirar do pastilhador, você tem que fazer de novo, né? Se você colocar muita amostra, o que vai acontecer? As bandas mais intensas no espectro infravermelho do seu composto vão absorver tanto que vai cair virtualmente a zero de transmitância. Você vai, como se diz popularmente, estourar o espectro, né? Que em princípio não é uma coisa desejável. Então você vai ter que fazer uma outra pastilha com uma quantidade um pouco menor de amostra, né, do seu composto. Mas enfim, é por tentativa e erro e experiência no fim. Chega uma hora que você está, né, com um feeling tão bem desenvolvido que dificilmente você perde uma pastilha. Mas enfim, isso é feito normalmente, né, no feeling realmente, no olhômetro, né. Não se mede, né, quanto de KBr de amostra vocês estão utilizando. A não sei que por alguma razão, para uma análise quantitativa, né, espectroscopia na região do infravermelho não é exatamente uma técnica lá muito apropriada para isso, não?
mas sim faz-se análise quantitativa, por exemplo, para determinados compostos, né? De repente tem uma certa banda lá, né, num polímero, por exemplo, que monitorar a intensidade daquela banda dá uma ideia, né, por exemplo, de algum parâmetro associado ao polímero, ou enfim, né? Então não é muito frequente, mas existem determinados tipos de compostos para os quais determinadas análises quantitativas podem ser feitas a partir de dados, né, obtidos aí do espectro infravermelho. Tá certo? Ok, vamos lá. Bom, e aí nós chegamos então agora àquele ponto em que possivelmente algumas coisas que nós falamos antes vão começar a ficar um pouco mais claras, né? E vão começar aí a se encaixar, né? Bom, então na parte de cima, né, nós temos um espectro na região do infravermelho para o dodecano, né? Na faixa aí de 4.000 a 500 mais ou menos centímetro a menos um, né? E na parte de baixo o espectro para o dodeceno, né? O análogo, o alceno análogo, digamos assim, do dodecano, né? Então, como é que você analisa, né, um espectro na região do infravermelho próximo? Bom, aparecem aí certas bandas ou certos picos de absorção, né? E a frequência associada, né, a essa radiação está associada a um determinado modo vibracional na sua molécula, né? E você pode então associar, né? Nesse espectro aí não está muito bem feito, só no primeiro, né? Mas tem outros exemplos na sequência com ilustrações melhores, e você pode associar então esses picos ou bandas de absorção que aparecem em determinadas regiões do espectro, você pode associar a determinados grupos funcionais ou a determinados grupos característicos que têm que fazer parte da sua molécula para que essas absorções aconteçam, né? Perceba que, por exemplo, no espectro de cima, né, do dodecano, você tem ali uma absorção em 1465 centímetro a menos 1, que pode ser associada a esse modo bending, né, da ligação CH2. Você tem uma absorção ali, absorção de tabela, digamos assim, de manual, né, 720 centímetro a menos 1, no espectro específico aparece 724 centímetro a menos 1, que pode ser associada a um bending, né, uma torção, um modo torsional no plano também do grupo CH2, né? Então, moléculas nos quais os grupos CH2 estejam presentes vão apresentar esses modos vibracionais. Perfeito? Então, é assim, comparando, né, os picos ou bandas de absorção que aparecem no espectro da sua substância, né, com, né, uma tabela, digamos assim. Claro, chega uma hora que você já conhece, tanto que não consulta mais, em princípio, a tabela, até porque conhece, né, os compostos com os quais você está trabalhando. Mas, enfim, comparando, em princípio, com tabelas, né, você vai conseguir associar esses picos ou bandas de absorção a certos grupos que aparecem na sua molécula. E é claro, né, você já conhece, né, enfim, já sabe outras informações, já sabe qual é a fórmula, inclusive, em princípio, né, da substância com a qual você está trabalhando. Quer dizer, né, esses dados infravermelho também já se casam com, né, com outras informações que você já possui, já dispõe acerca do seu composto. Mas, enfim, para reforçar, né, no infravermelho médio, a análise do espectro na região do infravermelho é feita dessa forma. Associamos picos, bandas de absorção que aparecem no espectro com determinados grupos, né, que sabidamente absorvem naquela faixa do infravermelho. E sendo assim, se o espectro da sua substância, do seu composto, apresenta picos ou bandas de absorção naquelas regiões, você poderá afirmar então que no seu composto aqueles determinados grupos, né, como CH2, por exemplo, C-O, quando for o caso, OH, etc., estão presentes ali no seu composto. E evidentemente, como você já conhece em princípio, né, a fórmula do seu composto, tem outras informações, né, as informações do infravermelho vêm casar-se, né? E também as intensidades dos picos ou bandas dizem também acerca dos modos vibracionais, né? Via de regra, por exemplo, modos associados a estiramento costumam ser um pouco mais intensos do que costumam ser mais intensos do que modos associados à torção, por exemplo, né? A intensidade também, a própria largura da banda ou do pico, né, são informações preciosas, né, para você obter aí acerca
dos modos vibracionais e, portanto, da composição e até mesmo da geometria da molécula com a qual você está trabalhando. Nós temos aqui no caso mais dois espectros, né? Na região do infravermelho, o espectro de cima para o ortoxileno e o espectro de baixo para o álcool benzílico, né? As atribuições estão aí na legenda, né? Mas, por exemplo, aí, né, essas duas, né, esses dois conjuntos de absorções pouco intensas destacadas aí com a seta azul ou com a seta laranja, né, são chamados overtons ou chamadas bandas de combinação, né, que estão associadas a modos vibracionais do anel aromático, né? Então, se o seu composto apresenta, né, essas bandas pouco intensas aí na sequência, né, nessa faixa aí entre 1900 e, enfim, 1500 e 1900, né, 1600 e 1900 centímetros a menos 1 aproximadamente, né, enfim, você pode suspeitar fortemente, enfim, que o seu composto possui um anel aromático, né, como é o caso aí desses dois compostos, tá certo? Então, de novo, para ilustrar uma vez mais, né, a interpretação dos espectros na região do infravermelho próximo é feita associando, né, os picos ou bandas que você observa no espectro a determinados grupos funcionais ou determinados grupos, né, determinadas ligações químicas, etc., que sabidamente absorvem justamente, né, naquela faixa ali de comprimento de onda. Sim, detalhe, né? Os espectros de infravermelho normalmente são plotados dessa forma: porcentagem de transmitância no eixo Y como função do número de onda no eixo X, wave number, né? O número de onda nada mais é do que o inverso do comprimento de onda, né? O número de onda é o inverso do comprimento de onda e geralmente vai estar expresso em centímetro a menos 1, tá certo? E aí, então, os seus picos e bandas ficam, digamos, dessa forma aí, né? Por assim dizer, de cima para baixo. Nada impede que você plote também, embora seja menos comum, absorbância em função do número de onda, né? E aí os picos ou bandas do seu espectro ficam, entre aspas, de baixo para cima, né? É como se você pegasse esse espectro aí e virasse de cabeça para baixo. Mas enfim, isso não altera nada no que diz respeito à intensidade relativa e à posição das bandas no seu espectro, né? A posição, né? O número de onda em que a banda aparece, se ela é mais larga, se ela é mais estreita, se ela é mais intensa ou menos intensa, essas é que são as informações relevantes, né? Perceba-se que, por exemplo, o espectro aí do álcool benzílico, né, o espectro experimental apresenta uma banda larga em 3.329 centímetros a menos 1, né, que está associada aí ao grupo OH, né? E o grupo OH normalmente, enfim, né, que está interagindo com outras moléculas via ligação de hidrogênio, etc. Percebam que uma banda larga como essa, nessa mesma região, nós vimos lá atrás, quando mostramos o espectro na região do infravermelho da molécula de água, né? Quando fomos ilustrar um espectro registrado daquela maneira convencional, né? Num papel quadriculado, a água apresenta, né, também uma banda larga nessa região, grupo OH, né? Enfim, geralmente em líquidos e tal, enfim, interagindo aí via ligação de hidrogênio. Por exemplo, em enfim, sílica gel, que contém grupo silanóis, né? OH ligado a silício, grupo OH ligado a silício. Se a sílica estiver bem seca e você conseguir pegar os silanóis isolados, o silanol isolado é um pico fininho ali, né? Nessa região aí também, de 3.500, 3.600, qualquer coisa assim, centímetro a menos 1, mas é um pico agudo bem fininho, né? Porque ele está isolado, né? Não vai ter essa característica dessa banda larga, né? Essa banda larga é geralmente característica realmente de grupo OH aí, né? Enfim, interagindo por ligação de hidrogênio, enfim, interagindo, né, com outros grupos, etc, né? Então, se você, por exemplo, pega um composto que ele não contém, né, grupo OH, no caso aí do álcool benzílico contém, evidentemente, né? Mas se você pega um composto que não contém grupo OH e aparece essa banda, você já sabe o quê? Se for um sólido, por exemplo, você já sabe que o seu sólido absorveu muita umidade, ou adsorveu, como seja, muita umidade do meio ambiente, né? Talvez o seu composto seja higroscópico, ou ele foi sintetizado em meio aquoso e não foi seco o bastante, né? E por aí vai. Mas enfim,
é indicativo, via de regra, da presença de grupo OH, né? E se o seu composto não possui, o caso do álcool benzílico, ele possui OH na sua própria composição, né? Mas se o seu composto não possui, provavelmente ele contém aí uma quantidade apreciável de água, tá certo? E aí nós temos então uma fração, né, daquelas tabelas que eu mencionei, né? Por exemplo, para a absorção de grupo C-O, ou perdão, da ligação C-O, enfim, do grupo C-O, como seja, em álcoois, né? Então perceba que, por exemplo, num álcool terciário saturado ou num álcool secundário grandemente simétrico, essa absorção está aí entre 1205 e 1124 centímetro a menos 1, né? Num álcool secundário saturado, né? Ou num álcool alfa insaturado ou terciário cíclico, né? A absorção correspondente a essa ligação, esse grupo, enfim, vai estar entre 1124 e 1087 centímetro a menos 1, e por aí vai, né? Você pode consultar aí o restante da tabela. Mas perceba que ficando que seja apenas com os álcoois, né? E ficando apenas com a absorção referente a essa ligação, a esse grupo, enfim, C simples O, né? Essa ligação C simples O, perceba que a própria região em que a ligação acontece, perdão, que a absorção acontece, vai te dizer, vai te dar informações sobre o seu álcool, né? Por exemplo, uma absorção em 1050 centímetro a menos 1 ou uma absorção em 1205 centímetro a menos 1 estão bastante separadas dentro do espectro para que você consiga diferenciar uma da outra. E com isso, então, você vai poder inferir, né, certas questões de ordem estrutural, ou certas características de ordem estrutural com relação ao seu álcool, né? Se ele é secundário, se ele é terciário, se é saturado, se é insaturado, não sei o quê, né? Enfim, perceba-se que há realmente uma riqueza bastante grande. Sim, e detalhe, né? Como eu já disse, a maneira mais comum de plotar os espectros é porcentagem de transmitância em função do número de onda, o número de onda expresso em centímetro a menos 1, ou absorbância em função do número de onda expresso em centímetro a menos 1. Só para não nos recordarmos, né, a equivalência é a seguinte: 1 centímetro a menos 1 equivale a 1,24 aproximadamente, né, vezes 10 a menos 4 elétrons volts, ou 0,011, né, o 0,012, arredondando aí, né, para a terceira casa decimal, 0,012 quilojoules por mol. Então perceba-se que, né, estamos lidando ali, por exemplo, de 4.400 centímetros a menos 1 com energias comparativamente baixas, né, como sabido. A técnica se destina, ou enfim, associa-se, né, a absorção de radiação nessa faixa do espectro, na faixa do infravermelho, associa-se, como já dito aí, a modos vibracionais, né? E nessa tabela que aparece na parte de baixo, né, o estiramento dessa ligação C simples O, perceba que para álcoois, né, como 2-butanol, 3-metil-2-butanol e etc., né, os outros exemplos que estão aí na tabela, a absorção ocorre em valores, ocorre dentro de uma mesma faixa, né, mas ocorre em valores que podem perfeitamente ser distinguidos, né, em termos aí de número de onda. E perceba que é decrescente, né, de 1105 a 1014 centímetro a menos 1. Né. Quanto maior o número de onda, maior a frequência, maior a energia, porque o número de onda é o inverso do comprimento de onda, né? E quanto maior o comprimento de onda, menor o número de onda, né? Enfim. Então, maior o número de onda maior quer dizer energia maior, né? E perceba-se que, né, para esses álcoois aí relacionados, né, enfim, a, né, a vizinhança química próxima, vamos melhor assim dizer, né, dessa ligação C simple O, desse grupo, né, vai afetar fortemente sobre qual é exatamente, né, a região do espectro em que aparecerá o pico de absorção correspondente. Tá certo? De novo, né, a técnica permite aí fazer distinções de ordem de natureza realmente estrutural. Bom, e aqui meio que uma tabela, mas enfim, uma representação meio diferente, como você vai encontrar em alguns livros, né? Mostrando aí as faixas do espectro em que determinados grupos ou determinadas ligações absorvem, tá certo? Né? Por exemplo, a ligação C-C, C-O, C-N, está na faixa aí, vamos botar de 1.800 a 1.600 centímetros a menos 1. Né?
Já C simples C, C simples O, C simples N está na faixa de 1400 a 600 centímetros a menos 1. Então é perfeitamente possível distinguir se a ligação, por exemplo, carbono-carbono, carbono-oxigênio ou carbono-nitrogênio, que você tem no seu composto, se ela é simples ou dupla, né? Ou tripla, né? C tripla C, C tripla N, por exemplo, estão aí já numa faixa bastante acima, né? Em torno ali de 2.300 centímetros a menos 1, mais ou menos, enfim, né? No entorno disso. Então, perfeitamente possível distinguir. De novo, né? A técnica lhe permite fazer realmente distinções aí no que diz respeito, inclusive, a se a ligação é simples, dupla ou tripla, e, consequentemente, né, com relação à ordem da ligação, à energia da ligação, etc. Perfeito? Bom, aqui nós temos então dois espectros, né, na região do infravermelho. O de cima para a desmetilcetona, né, acetona, e o de baixo para a acetofenona. Né? No espectro aí da acetofenona, com a setinha em azul, estão destacadas aí as bandas de combinação, né, características do anel aromático, né, conforme a gente já mencionou. Tá certo? As atribuições, né, para as principais bandas estão na legenda de cada figura, mas enfim, no caso da acetona, merece especial destaque essa banda aí, 1715 centímetros a menos 1, que é a banda da ligação C dupla O, né? Que vai aparecer também em amidas, etc. Enfim, é uma banda que, em um composto que apresente uma ligação C dupla O, né? Por exemplo, em se tratando de compostos de coordenação, fatalmente esse oxigênio do grupo C dupla O é um sítio de coordenação preferencial. E aí, então, monitorar essa banda aí realmente é importante, né? Mas, enfim, tem um exemplo mais adiante, vamos ficar por aqui. Mas, de novo, né? Perceba-se que aí as atribuições, né, estão postas, né? Enfim, e você consegue identificar, por exemplo, no caso da acetona, né, em 2.995, centímetro a menos 1, né? Enfim, vibrações referentes, né? Enfim, uma absorção referente ao grupo metil e por aí vai. Né? No caso da acetofenona, né? Além da banda de combinação que já foi destacada, né? Você também ali tem a banda em 1686 centímetro a menos 1, devido à ligação C dupla O. Né? Aí quando você compara a acetona com a acetofenona, para a acetona C dupla O está em 1715 centímetro a menos 1, para a acetofenona está em 1686 centímetro a menos 1, ilustrando, né, de maneira bastante clara o efeito da vizinhança química sobre, né? Perceba que a diferença da acetona para a acetofenona é que a acetofenona, no lugar de um dos grupos metil, tem um anel benzênico. Né? E isso é suficiente, né, para que haja esse deslocamento aí relativamente significativo, né, dessa banda, no caso para regiões aí de menor energia, de menor número de onda. Tá certo? Mas enfim, nesse caso aí, comparem, né, as atribuições, né, mas de novo, né, a interpretação do espectro é feita com base na atribuição, né, a cada uma das bandas ou picos preponderantes, enfim, de maior intensidade no espectro, a atribuição, né, de a quais grupos, né, enfim, essas vibrações, esses picos, essas bandas pertencem. Bom, e aí de novo para fins de comparação, né, dois espectros, de novo o espectro da acetona, só que não é o espectro que aparece no slide anterior, né, é um espectro obtido aí de outra fonte, tá certo? E embaixo o espectro da 2-hexanona, né, e nós podemos verificar que, por exemplo, a C dupla O, né, na acetona 1749 centímetro a menos 1, e na 2-hexanona 1716, né, de novo mostrando aí o efeito, né, da vizinhança química, etc. Mas veja, no slide anterior, né, que havia um espectro da acetona do livro do Silverstein, que já mencionaremos mais adiante, o livro, né, estava assinalado lá 1715, né, e nesse espectro aí 1749. Né. Bom, mas não deveria ser 1715 da mesma forma, ou muito próximo, porque essa diferença toda? Né? Aí seria preciso verificar sob quais condições experimentais que esses espectros foram obtidos. Né?
se foi obtido aí utilizando algum solvente ou não, enfim, né? Teria que verificar, tá certo? Mas, né, se as condições experimentais utilizadas para a obtenção do espectro forem diferentes, né, você pode ter um deslocamento aí realmente de algumas bandas. Nesse caso, achei um pouco exagerado, né? De 1715 para 1749 são 35 centímetros a menos 1 de diferença, né? Mas em todo caso aí seria preciso verificar em que condições, né, que os dois espectros foram obtidos. Às vezes a intensidade de algumas bandas também varia, etc. Mas enfim, né, volte aí o slide, né, fique adiantando e voltando um pouquinho o vídeo para você comparar aí os dois espectros, né? Você vai poder verificar que tem algumas diferenças, mas enfim, a questão toda é que fatalmente foram obtidas sob condições diferentes, né? Talvez um tenha sido obtido a partir do líquido puro, o outro não, utilizou-se aí, né, de mistura, essa substância de mistura com né, com algum outro composto, como seja, né, com outra substância qualquer, né, para atuar como dispersante, né? Enfim, sem saber exatamente as condições experimentais, não dá para tecer maiores comentários, mas de toda sorte, vale a título de comparação, né, para mostrar aí diferenças que muitas vezes se pode observar nos espectros de uma mesma substância, né? Enfim, a depender aí das condições utilizadas. Mas então, quando você vai comparar, por exemplo, e falaremos mais adiante, né? Tipicamente num composto de coordenação, comparar o espectro do ligante puro com o espectro do ligante coordenado, do ligante já no espectro, já no composto de coordenação, melhor dizendo, é interessante obter os espectros sob as mesmas condições, tá? Usando o mesmo dispersante, de preferência utilizando o mesmo equipamento, inclusive, etc. Que aí, evidentemente, qualquer comparação torna-se muito mais fidedigna, tá certo? Bom, mas um detalhe, ou enfim, um fato importante, né, sobre o qual nós não vamos nos estender aqui, que diz respeito aí a aspectos relativos à simetria, aplicação, né, da teoria de grupos às moléculas, elementos e operações de simetria, etc. Enfim, o propósito do vídeo aqui não é esse tipo de estudo, então não vamos nos estender. Mas em todo caso, né, é preciso mencionar, existem algumas vibrações ou alguns tipos de vibrações que, embora existam na molécula, né, existe aquela ligação, né, ela está vibrando, etc., mas apesar disso, ela é inativa no infravermelho. O que quer dizer inativa no infravermelho? Quer dizer que, apesar do fato daquela, né, aquela ligação existir, aquela vibração ali, molécula naquela ligação na molécula existir, né, ela não absorve na região do infravermelho. Ela é inativa no infravermelho, né? Então, por exemplo, as vibrações, né, que são completamente simétricas, isso é importante, né? Completamente simétricas, se não for, a conclusão é outra. Mas, enfim, as vibrações, né, de estiramento, bem entendido, que forem completamente simétricas, né, em duplas ou triplas ligações, por exemplo, né, não resulta num momento de dipolo, né, quando acontece aí o estiramento. No slide seguinte a gente vai explicar melhor isso. De forma tal, né, que serão inativas no infravermelho, não obstante o fato, né, não obstante o fato de que outros modos, né, outras ligações, né, outros modos vibracionais na molécula podem eventualmente, enfim, ser ativos perfeitamente, tá certo? Bom, como disse, né, sem entrar aqui em maiores detalhes e tal, mas enfim, é algo que vem, né, da aplicação da chamada teoria de grupos, né, elementos e operações de simetria às moléculas, enfim, há um tratamento matemático por trás disso, etc. Mas, enfim, chega-se a conclusões de natureza qualitativa, né, e uma importante é essa regra de seleção aí, tá certo? Se uma molécula tiver um centro de inversão, né, nenhum dos seus modos vibracionais pode ser simultaneamente ativo no infravermelho e no Raman, né? Lembrar que a espectroscopia Raman muitas vezes é utilizada em conjunto, né? Não necessariamente precisa, mas muitas vezes é utilizada em conjunto com a espectroscopia na região do infravermelho, né? Porque, enfim, também presta-se, né? Não apenas mas a espectroscopia Raman também debruça-se aí sobre, enfim,
o estudo dos modos vibracionais, né, das moléculas, tá certo? De forma tal que obter para o mesmo composto o espectro de infravermelho e o Raman pode ser realmente muito útil, né? Mas enfim, se uma molécula possuir um centro de inversão, nenhum de seus modos vibracionais pode ser simultaneamente ativo no infravermelho e no Raman. A molécula tendo um centro de inversão, se tiver, né, pode ser ativa no infravermelho, pode ter modos vibracionais ativos no infravermelho, pode eventualmente ter modos vibracionais ativos na espectroscopia Raman, mas nenhum desses modos vibracionais será ativo simultaneamente nas duas espectroscopias, né? Moral da história, se você obtiver um espectro de infravermelho e um espectro Raman para o seu composto, e ele tiver algum modo vibracional que é ativo tanto no infravermelho quanto no Raman simultaneamente, você já sabe, por exemplo, que a sua molécula, enfim, o seu composto possui um centro de inversão, e a partir daí, evidentemente, você pode, né, inferir, né, ou deduzir, né, enfim, informações importantes acerca da sua estrutura e acerca da sua geometria e também acerca da sua simetria, né? Mas, enfim, um dado importante, enfim, com relação a uma diferença fundamental em relação à espectroscopia Raman e à espectroscopia no infravermelho, que é a que estamos tratando aqui, é que no caso da espectroscopia na região do infravermelho, só serão ativos, ou seja, só vão implicar numa absorção de radiação na faixa do infravermelho, que se traduz lá no espectro como uma banda ou um pico, mais ou menos intenso, conforme seja, mas enfim, só serão ativos os modos vibracionais que implicarem, né, ao ocorrer esse modo vibracional, ao ocorrer essa vibração na molécula, isso implicar, né, por fração ínfima de tempo que seja, uma variação no momento de dipolo da molécula, né? Enfim, não se está a falar aí do momento de dipolo permanente. O momento de dipolo permanente, enfim, né, é aquele que é medido, etc. Você pode encontrar nos handbooks aí para uma série de substâncias. Mas enquanto aquela vibração acontece, né, se você pudesse fotografar, digamos assim, a molécula, congelar, né, uma imagem dela, né, e medir ali, né, carga vezes distância, né, será que o momento de dipolo da molécula estaria variando de um tempo 1 para um tempo 2, né, uma fração ínfima de segundo mais adiante? Então a variação no momento de dipolo nesse sentido, né? Já para que um modo vibracional seja ativo no Raman, é necessário que o modo vibracional, né, aquele estiramento, torção, qual seja, mas enfim, aquele modo vibracional, aquela vibração implique, durante a sua ocorrência, numa mudança da polarizabilidade da molécula, da espécie, né? Molécula, íon, que seja, mas enfim. Polarizabilidade, sem maior rigor físico ou matemático, pode ser definida como uma medida da tendência da potencial deformação, ou da potencialidade de deformação da nuvem eletrônica, né, na presença de uma carga pontual positiva, né? Então, por exemplo, sei lá, I-, e o íon iodeto é uma espécie bem mais polarizável do que F-, né, o íon fluoreto, tá certo? Mas enfim, essa regra de seleção realmente tem consequências importantes e na sequência nós vamos ver inclusive um exemplo aí envolvendo o CO2, tá bom? Bom, então o texto anterior e esse slide e também a figura seguinte, o texto foi retirado do livro de Química Inorgânica do Peter Atkins, tá certo? Então havia aí no livro um exercício, eu não me recordo agora qual a edição, tá certo? Mas enfim, no livro de Inorgânica do Peter Atkins. Existem 4 modos vibracionais na molécula triatômica de CO2, né? E como nós sabemos, né, usando estruturas de Lewis, a teoria da repulsão dos pares de elétron, por exemplo, da camada de valência, o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, nós sabemos que CO2 é linear, né? Então ele pergunta, né, usando aquela regra de exclusão que nós vimos ainda há pouco, né, quais seriam ativos e inativos, né? Quais modos vibracionais seriam ativos e inativos no infravermelho e no Raman, para resumir, né? E na figura seguinte, então, isso vai clarear mais. Então, de cima para baixo, né, uma representação da molécula de CO2, né? A bolinha do centro é o carbono, as duas das extremidades são átomos de oxigênio, como nós sabemos, a geometria é linear, né? Então, no estiramento simétrico, né, não há uma variação no momento de dipolo. Lembrar que o momento de dipolo é produto da carga pela distância, né?
Se o estiramento é simétrico, né, digamos, o que um átomo de oxigênio, né, estira para um lado, o outro átomo de oxigênio estira para o outro. Quando o estiramento está, né, digamos, expandindo ou contraindo, por assim dizer, né, tanto um átomo quanto o outro estão expandindo e contraindo na mesma proporção, de forma tal que não há variação do momento de polo, de momento de dipolo. Então, esse modo vibracional é inativo no infravermelho, porque não há variação do momento de dipolo. Mas, então, ele pode, eventualmente, né, sendo assim, né, se a molécula possuir um centro de inversão, e no caso CO2 possui, está justamente localizado sobre o átomo de carbono, né, nenhum de seus modos vibracionais pode ser simultaneamente ativo no infravermelho e no Raman. Se esse modo de vibração simétrico, de estiramento simétrico, não é ativo no infravermelho, então ele poderá, né, ser ativo no Raman. E nesse caso, efetivamente é. Né? Não apenas poderá, como efetivamente é. Já o modo de estiramento assimétrico, né, quando um átomo de oxigênio está, digamos, na fase de estiramento, digamos assim, da ligação, o outro está na fase de aproximação do átomo de carbono. Né? Então, no estiramento assimétrico, sim, há variação de momento de dipolo da molécula. Né? De forma tal que essa banda é ativa no infravermelho e, por conseguinte, não pode ser ativa no Raman. Né? E já o estiramento, perdão, a torção, né, o bend, que são os dois últimos modos vibracionais, de cima para baixo, no terceiro e o quarto, né, ambos são ativos, né, no infravermelho, porque, enfim, né, implicam em variação do momento de polo da molécula, tá certo? De forma tal que ambos são ativos no infravermelho, mas ambos, no fim, são equivalentes, né? Terminam por se constituir, no fim das contas, num único pico. Então, eu devo esperar os dois, né, de baixo meio que constituem um modo vibracional só, né? Vão aparecer meio que justapostos, na verdade, tal, no espectro. O primeiro de todos, né, o estiramento simétrico, é ativo no infravermelho, aliás, é inativo no infravermelho, mas é ativo no Raman, né? E o estiramento assimétrico é ativo no infravermelho. Então eu tenho os dois de baixo vale por 1, né? O do centro é 1, então são dois modos ativos no infravermelho e um no Raman, né? Para simplificar, enfim, para resumir, né? Eu vou ter dois modos ativos no infravermelho e um modo ativo no Raman, porque esses dois modos vibracionais de torção embaixo, né? Eles se equivalem e vão aparecer justapostos, né? Como uma única absorção, ok? Vamos ver uns espectros aqui na sequência, então. Bom, esses são espectros infravermelho e Raman, infravermelho de cima, Raman de baixo, né? Calculados, não são espectros experimentais, são espectros calculados utilizando um programa de modelagem molecular. No caso, o programa Spartan foi o que eu utilizei, e a base de dados utilizada está aí, foi utilizado funcional de densidade, etc. Né? Está destacado ali um modo vibrado, tem uma seta ali indicando, né, uma absorção no infravermelho, tá certo? Que é justamente referente àquela torção, né? Ou as duas torções, né? Que terminam aparecendo juntas e tal, enfim, como um único modo vibracional. Eu destaquei ali porque ele está pouco intenso, né? Mas, enfim, o espectro calculado é justamente aquilo que nós prevíramos, né? Com base na regra de seleção. CO2, então, tem dois modos vibracionais, no fim das contas, dois modos vibracionais ativos no infravermelho e um no Raman. E, como a molécula possui um centro de inversão, ela não pode ter nenhum modo vibracional que seja ativo simultaneamente no infravermelho e no Raman, de forma tal que os dois modos vibracionais que são ativos no infravermelho não são ativos no Raman, e o modo vibracional que é ativo no Raman não é ativo no infravermelho, tá certo? Mas enfim, para resumir, né, com esse exemplo, existem regras de seleção. Nem todo modo vibracional que existe, que está lá na molécula, né, aquelas ligações estão vibrando, etc. e tal, nem todo modo vibracional será ativo no infravermelho. É necessário que, ao vibrar, né, enfim, ao executar-se, digamos assim, aquele modo vibracional, o momento de dipolo da molécula varie, né, varie à medida que, né, a vibração acontece, tá certo? É claro que nós sabemos que o CO2, por exemplo, é uma espécie apolar, né? O momento de dipolo permanente do CO2 é zero, né? Mas, enfim, digamos, se você pudesse medir ali, digamos, né, uma fração de 10 a menos, né, na ordem aí de femtosegundos ou menos, né, enquanto aquele estiramento está acontecendo, né,
os comprimentos de ligação estão variando, né? No caso do estiramento assimétrico, e uma ligação C-O está mais longa do que a outra ligação C-O, de forma tal que o momento de polo da molécula varia, né? O momento de polo instantâneo, digamos assim, da molécula varia, tá certo? É variação no momento de polo nesse sentido, tá certo? E então só serão ativas no infravermelho as vibrações, né, que impliquem numa variação de momento de polo, motivo pelo qual existem modos vibracionais que, embora existam, né, estão lá vibrando na molécula, mas não são ativos no infravermelho, não implicam em absorção de radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, não aparecem, né, como um pico, uma banda, ou seja, não são registrados, por assim dizer, no espectro na região do infravermelho. E aqui de novo, para fins de comparação, né, espectros na região infravermelho aí de dois álcoois, no caso N-hexanol na parte de cima e etanol, né, na parte de baixo. Ambos obtidos aí a partir do líquido. Né? Mas enfim, em destaque, né, essa banda larga, né, que aparece aí em torno de 3.300 centímetros menos 1, que é justamente, como já dissemos, referentes ao estiramento, né, da ligação OH, né, quando essa ligação OH está submetida, aí, enfim, está participando, né, de ligações de hidrogênio. Né? Lembro que no espectro infravermelho da água, que vimos vários slides atrás, uma banda desse gênero também aparece, assim como aparece aí para esses dois álcoois. Tá certo? Mas enfim, um exemplo a mais. Bom, uma coisa importante, né, quando você vai, digamos, correr, né, como a gente diz vulgarmente, o seu espectro de infravermelho, é antes, né, de obter o espectro, né, fazer aquilo que a gente chama de varrer o branco, né, que é obter um espectro aí do background. O que acontece? Normalmente os equipamentos vão ficar numa sala, primeiro, com ar-condicionado ligado o tempo todo, né, para, enfim, ele operar em baixa temperatura, etc. Enfim, isso aumenta a vida útil, né? Os componentes eletrônicos do equipamento, enfim, etc. e tal. E normalmente nessa sala vai ter um desumidificador também, né? Porque você quer um ambiente o mais seco possível, né? Para de repente as suas amostras, sobretudo aquelas que forem higroscópicas, né? Não ficarem absorvendo água enquanto, enfim, você prepara a amostra para análise ou realiza a análise, etc. Mas fato é, por mais que haja um desumidificador, há sempre, né, uma certa quantidade de água sob forma de vapor no ar que nós estamos aí respirando. E CO2 também, até porque estamos no ambiente respirando e estamos inspirando e em seguida expirando. E na nossa expiração, CO2 é liberado, além do CO2 que já está aí no ambiente de qualquer forma, né, pela queima de combustíveis fósseis, etc. e tal. Enfim, água sob forma de vapor e CO2 está aí no ar, não tem como se livrar. Né? E como nós podemos ver nesse espectro, eles têm aí absorções. Né? Então o que você faz? Você corre o espectro na mesma faixa espectral que você quer operar, digamos 4.000 a 400 centímetros menos 1, corre esse branco, né? Corre o ar apenas, né? E vai ser o seu branco. Né? E aí quando você correr o seu espectro, o espectro da sua amostra, o equipamento vai descontar, digamos assim, né? O espectro desse branco, o espectro aí do background, o espectro dessas duas espécies, né? A água e CO2, que são meio que onipresentes no ar que está à nossa volta, tá certo? De forma tal que você não corre o risco de ter nenhuma dessas bandas aí mascarando, né, eventualmente o seu espectro. Evidentemente, né, isso em princípio só vai poder ser realmente feito dessa forma, né, depois sai um espectro limpo só da sua amostra, já com esse background aí descontado, né, nos equipamentos mais modernos que fazem, né, em que o espectro é gerado, enfim, é apresentado aí na tela do computador, né, ele já faz, né, enfim, computacionalmente esse desconto, digamos assim, essa limpeza, né, do espectro da sua amostra, tirando aí esse background, tá certo? Um equipamento mais antigo, que você vai correr, né? O equipamento, digamos, não tem um software que faça isso, você pode correr o espectro do ambiente e depois então correr o espectro da sua amostra, casar os dois, comparar os dois e ver se tem de repente alguma banda lá que possa ser associada ao CO2 ou à água para você descontar. Mas enfim, é fundamental levar isso em conta, né? Descontar, por assim dizer, esse espectro aí do background, tá certo? Bom, eu já havia mencionado lá atrás, né,
e o livro aí do Silverstein, né? Identificação espectrométrica de compostos orgânicos, né? E esse livro é interessante porque ele traz, esse daí, essa é a capa da 7ª edição, salvo engano, a edição mais moderna em inglês é a 8ª, né? Eu tenho a 7ª em PDF, né, em formato eletrônico. Impressa eu tenho deixa eu ver qual é a 5ª edição, né? E é um livro interessante pelo seguinte, o formato dele, o tamanho dele é um tamanho de uma folha A4 mais ou menos, né? E ele tem 400 páginas, 400 e pouquinhas páginas. Não é um livro assim tão extenso, né? E ele traz aí a espectrometria de absorção atômica, espectroscopia na região do infravermelho e RMN de carbono 13, protônica também, claro, RMN de próton, e RMN de alguns outros núcleos, né? Enfim, também importantes e tal. Num capítulo separado, só esses outros núcleos, né? Mas, enfim, ele traz uma abordagem teórica breve às técnicas e depois ele traz exemplos, traz alguns exercícios, etc. Enfim, não prima, até porque não é o propósito do autor, evidentemente, né, pela uma abordagem teórica profunda, etc., dos fundamentos das técnicas, mas, por outro lado, é um livro bastante útil para você aprender o lado prático, digamos, o lado operacional, o lado, digamos, pragmático, né, de conhecer essas técnicas, que é pegar um espectro e saber lê-lo, interpretá-lo, né? E cito esse livro, que ele é muito conhecido, né, porque ele é talvez atualmente existam outros, mas até umas 3 décadas atrás, coisa assim, era do gênero, salvo engano, o único livro traduzido para o português, né? E até hoje você tem, pelo menos a 5ª edição, já cheguei a ver, salvo engano, em português aí pelas livrarias, né? Enfim, foi muito adotado, talvez ainda seja em alguns cursos, né, de química e outros mais aqui no país, tá certo? E apesar dele dizer identificação de compostos orgânicos, né, mas enfim, tudo que você aprender sobre essas técnicas, usando os exemplos ali dos compostos orgânicos que aparecem no livro, valerá também, em princípio, para compostos inorgânicos, né, se você for estudá-los aplicando essas técnicas. E de qualquer forma, no caso da química de coordenação, por exemplo, como via de regra os ligantes são compostos orgânicos, de qualquer forma você já está caminhando na direção certa, por assim dizer. Tá certo? Mas enfim, fica aí a dica. E há vários aspectos que nós colocamos aqui, aqueles que tem, né, na legenda ali do espectro, as atribuições todas e tal, com o mesmo layout, assim, são todos aí do livro do Silverstein, tá certo? Bom, como um exemplo, né, do uso da espectroscopia na região do infravermelho em química de coordenação, eu trouxe um exemplo apenas, né? Enfim, a espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica meio que onipresente, né, em qualquer trabalho que trate de compostos de coordenação. A não ser que seja um trabalho, de repente você já sintetizou o composto, já publicou até talvez num outro trabalho, e você fez um certo artigo ali simplesmente para divulgar os dados termoquímicos, né? E talvez você já não mencione mais dados espectroscópicos ou fale só de passagem e tal. Mas enfim, sendo um trabalho de síntese e caracterização de qualquer composto novo, né? Ou coisa que o valha, a espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica necessariamente utilizada, né? Por quê? Há 2 perguntas fundamentais a serem respondidas. Bom, ok, você reagiu a um certo sal de um certo metal com um certo ligante. Mas, número 1, houve realmente a coordenação? Né? O ligante realmente coordenou-se? Houve realmente a formação de um composto de coordenação? E se a resposta for sim, há ainda outra pergunta fundamental a responder. Né? Qual foi o sítio ou sítios de coordenação que o ligante eventualmente empregou? Pois bem, a espectroscopia na região do infravermelho responde a essas 2 perguntas. Né? E detalhe, né? Normalmente é feito isso exatamente que o autor faz aí, né? Ele compara o espectro do ligante livre, né? Do ligante livre, que aparece na letra A, é o espectro da parte de cima, com o espectro do complexo, que é o espectro da letra B, né? Que aparece aí na parte de baixo, tá certo? Então o que acontece? Quando a ureia tem uma ligação C-O e 2 grupos NH2. O oxigênio possui 2 pares de elétrons, né, livres. E o nitrogênio, cada um, né, dos 2 grupos NH2, enfim, o nitrogênio possui um par de elétrons livres. Então a molécula da ureia tem, potencialmente falando, 3 sítios de coordenação. Né? Mas ela se coordena, no caso aí, com o ferro 3, né, nesse composto. Via oxigênio ou via nitrogênio? Né? O que o autor constata, né, comparando o espectro do ligante livre, que é o de cima, com o espectro do complexo, que é o de baixo?
O estiramento da ligação C-O, né? Quando você compara o ligante livre, né? A banda está ali em amarelo, né? Com a setinha amarela, com o do complexo, que é embaixo. No complexo, né? Esse modo vibracional está num número de onda mais baixo, ou seja, numa região de mais baixa energia. Já com relação ao estiramento CN, né? Acontece o contrário, né? Se você compara o espectro do ligante livre, que está na letra A, com o espectro do complexo, que está na letra B, no complexo, né, esse modo de estiramento está numa região de... no ligante livre, melhor dizendo, ele está numa região de mais alta energia. Né? Então, para resumir, o C-O no ligante livre está numa região de energia mais alta do que no ligante complexado. E o CN está numa região de mais baixa energia no ligante livre do que no ligante complexado. Né? Essas duas informações combinadas, mas sobretudo a primeira, né? mas as duas combinadas, na verdade, deixam claro o seguinte: a ureia, coordenando-se ao ferro 3 nesse composto, está se ligando via oxigênio da carbonila e não via átomos de nitrogênio. Tá certo? Via de regra, você vai reportar os dados, né, para os seus complexos numa tabela. Né? Na tabela você vai colocar as principais bandas, as mais significativas, aquelas que vão ser mais afetadas pela coordenação. Né? Você vai assinalá-las para o ligante livre, para os complexos, e aí vai comparar. Né? Não é só qualitativo, é quantitativo também. Né? Tanto centímetro a menos 1, a carbonila no ligante livre, e tanto centímetro a menos 1, a carbonila aqui no complexo. Inclusive, se você tiver complexos com metais diferentes, ou com o mesmo metal, mas com estado de oxidação diferente, ou com metais diferentes, e além disso, com estágios de oxidação diferentes, mais 2 e mais 3, por exemplo, você vai poder verificar que, por exemplo, no caso dos ligantes que se coordenam via carbonila, né, esse abaixamento aí da frequência de estiramento da carbonila será tão maior quanto maior for a carga do metal, comparando, por exemplo, né, dois metais, enfim, o mesmo metal, mas em dois estados de oxidação diferentes, mais 2 e mais 3. Né? Você pode correlacionar eventualmente com a carga nuclear efetiva do cátion metálico e por aí vai. Estabelecer uma série de correlações de natureza quantitativa, inclusive com relação à força de ligação metal-ligante. Tá certo? Enfim, então é uma técnica muito rica, muito poderosa, da qual você pode tirar realmente muita informação quando aplicada a compostos de coordenação. Bom, e só para citar uma literatura de peso, a qual você pode consultar, né, para se aprofundar aí na aplicação da espectroscopia na região do infravermelho aos compostos de coordenação, cito aqui esse livro, né, que é um clássico. Esse livro é editado, acho que há mais de 40 anos, não sei se há mais de 50 anos, mas enfim, é um clássico, né? Kazuo Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, né? Enfim, espectros infravermelho em Raman de compostos inorgânicos e de coordenação. Não há quem tenha, né, na pós-graduação ou na sua pesquisa que conduz até hoje, estudado compostos de coordenação que não conheça, né, esse livro e que não tenha estudado. Inclusive, atualmente ele é editado em duas partes, né, em 2 volumes, né, partes A e parte B. Fica aí a dica, então, se você quiser se aprofundar, né, espectroscopia no infravermelho e também Raman, que não é tema aqui da nossa aula, mas enfim, de compostos inorgânicos de coordenação. Kazuo Nakamoto é o grande autor, enfim, a Bíblia aí sobre, né, nesse assunto. É realmente uma obra clássica que merece ser estudada. E aí, mais um exemplo, então, né? Compostos entre haletos de cádmio, né? Cloreto, brometo e iodeto de cádmio, e da esquerda para a direita, as estruturas aí, etileno-ureia, etileno-tio-ureia e propileno-ureia. Né? Nos compostos coetileno-ureia e propileno-ureia, chamada banda amida 1, né? Estiramento da ligação C-O, se você comparar o ligante livre com os compostos, né? Via de regra, o que você observa é uma diminuição, né, no valor dessa banda, no número de onda dessa banda. Né? Já a banda amida 2, né, deformação NH, no ligante, comparando o ligante livre com os compostos de coordenação, há um aumento no valor dessa banda. Esses dois valores, esses dois fatos, né, diminuição no número de onda da banda amida 1 e aumento do número de onda da banda amida 2, é uma evidência de coordenação via
ligação C-O, né? Isso para etilenureia e propilenureia. No caso da etileno-tiureia, que é o análogo, né, da etilenureia, só que tem uma ligação C-S em vez de C-O, né? Você tem a banda referente à tioamida 1, né, C-S, 1499 centímetro a menos 1. E já nos compostos, em vez de diminuir, ela aumenta, né? Ela aumenta, né? E o mesmo acontece, via de regra, né? Há pequenas flutuações com as bandas, enfim, combinadas C-S, mais deformação NCS, enfim, né? Um pouco, por assim dizer, né? da banda ainda C-S, mas acoplada, né? Conjugada com outros, né, modos vibracionais da molécula. Bom, e esse aumento, sobretudo esse aumento, né, da banda tioamida, né, C-S, né, acompanhado também de um aumento, enfim, no valor das outras duas bandas, é um indicativo de coordenação via nitrogênio, né? Então, no caso da tiureia, a coordenação, etileno-tiureia, perdão, a coordenação é via nitrogênio. Mas, enfim, é um exemplo mais no qual a espectroscopia na região do ultravioleta visível é utilizada para determinar se houve ou não coordenação e, mais ainda, qual foi o sítio de coordenação utilizado pelos compostos estudados, tá certo? Bom, como um último exemplo aqui, artigo já um pouco antigo, mas enfim, vale a pena, escalas termoquímicas e espectroscópicas de basicidade. Era um pequeno artigo de revisão. Mas o que importa aí reportar, né? Enfim, química de coordenação também, né? Mas no caso, a reação, né, de uma certa espécie, várias, né? Benzeno, nitrometano, nitrobenzeno, acetona, água, THF, DMF, DMA e por aí vai, enfim, estão aí na legenda, né, da tabela. Enfim, definiu-se há uma escala espectroscópica, né, definida aí com base no lambda máximo, né, da reação aí com cobre, etc. Mas enfim, é uma escala definida com base na espectroscopia UV visível. Mas no caso, essa escala DS, né, desse donor strength, enfim, força doadora e tal, né, foi calculada essa escala de basicidade comparando-se, né, a diferença na frequência vibracional de estiramento, medida, é claro, né, por espectroscopia na região do infravermelho, do HBr, do brometo de hidrogênio livre, né, no estado gasoso, e quando ele estava complexado com uma determinada base, no caso, essas que aparecem aí na tabela, tá certo? E aí, então, estabeleceu-se essa escala DS, que no caso é uma escala espectroscópica, e no caso definida, produzida, né, enfim, os números aí do DS, né, da força doadora, o que reflete a basicidade da espécie, calculada a partir de dados da espectroscopia na região do infravermelho, mostrando que, né, enfim, os dados infravermelho prestam-se sim também, né, para estimar aí a força de reação entre bases diversas e um certo ácido de Lewis, né, para você então poder, por exemplo, estabelecer uma escala de basicidades, tá certo? É uma aplicação mais específica aí de química de coordenação, nesse caso, o estabelecimento de uma escala de basicidades com base em dados obtidos a partir da espectroscopia na região do infravermelho, tá certo? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula.